Fala aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Copa de Marketing. Essa foi a palavra ali, né, do John Textor. Após o fracasso do Botafogo, eu acho que não tem outra forma da gente adjetivar a participação do Botafogo nessa decisão da Recopa. Na verdade, o que é o Botafogo nesses primeiros meses, né, quase 3 meses do futebol, um verdadeiro fracasso na decisão da Recopa. O Racing venceu justamente. E o dono da SAF, né, o John Textor, acabou falando que é Copa de Marketing, que para ele não interessa um pouco. Parecendo aquela criança que vai jogar aquele jogo, daquele videogame, aí tem uma certa dificuldade, não consegue, né, ganhar do seu amigo, ou ganhar da máquina. Ah, mas eu não estava querendo ganhar mesmo. Mas, em outras palavras, esse desprezo do Botafogo, que a gente pode trazer de uma maneira um pouco mais figurada, né, para uma criança, mas é verdade, ele não queria mesmo, ele desprezou. A verdade é que o Botafogo, a partir do momento que ele conquista, né, o histórico título da Copa Libertadores, ele conquista o título histórico do Campeonato Brasileiro, que ele não conquistava desde 95, a gente está falando de cerca de quase 30 anos na época, a gente está falando de um time que parou, né, que desprezou. A gente falou muito sobre o tempo, né, o ano de 2024, né, o tempo do Botafogo. Achei muito legal até essa associação que a torcida do Botafogo fez. E, na verdade, o tempo atual do Botafogo ele ainda não começou, né. O Botafogo nessa temporada desde 2025, para ele o futebol já começou, mas para ele não começou. Ele rasgou janeiro, ele rasgou fevereiro, a gente já está entrando agora em março, e o novo tempo do Botafogo 2025, ele ainda não começou, encabeçado ali, né, pelo planejamento ou não planejamento do John Textor. O Botafogo, ele entrou em campo de uma forma protocolar porque era necessário entrar em campo, né, como um lutador despreparado, que às vezes você tem que fazer, né, aquela luta, você está ali só para apanhar, mas no fundo ele nem gostaria de estar ali. O Botafogo, no fundo, ele nem gostaria de ter entrado em campo no estádio Newton Santos para disputar. Com a exceção, talvez, de um acaso que pudesse vir a aparecer, porque o futebol passa pelo imponderável e sim, o acaso poderia, né, agir, o Botafogo tinha menores chances. Menos preparado, menos competitivo. Dentro de campo a gente via também, né, os jogadores menos aplicado, né, porque os jogadores do Racing estavam muito mais aplicados, muito mais determinados. Então assim, o Botafogo não tinha, né, não tinha nada ali para conseguir. É a pior derrota de um campeão da Copa Libertadores nessa Recopa, né, o agregado de 4-0, que acabou depois sendo traduzido, né, pelas falas ali do John Textor. Botafogo sem treinador todo esse período, sem trabalho nesse período, disputa uma decisão de Supercopa, segundo o John Textor, Copa de Marketing. Eu não concordo com isso não. Eu acho que isso é bom para o clube vencer. Talvez para o John Textor não fosse importante realmente vencer, não fosse mudar nada financeiramente para o John Textor ser campeão da Supercopa, ser campeão da Recopa, mas institucionalmente para o Botafogo é evidente que seria muito importante. Muito importante. Você vence uma Supercopa sobre o seu rival, sobre o Flamengo. Você vence uma Recopa, é um título internacional. A única razão que eu dou ao John Textor é esse desprezo ao campeonato estadual. Mas aí, nesse caso, o próprio campeonato estadual, ele pede. E não tem relação com a história do Botafogo. É o campeonato estadual. O desprezo do John Textor, que a gente tem visto também, né, dos outros clubes, ao campeonato estadual, fala mais sobre o próprio campeonato, no caso do Campeonato Carioca, do que mesmo sobre o desprezo desta pessoa, no caso do John Textor. Agora, com exceção da Supercopa, seria muito interessante o Botafogo poder entrar em campo, competir, vencer, ser campeão, e seria muito interessante o Botafogo ontem sair campeão do estádio Newton Santos, diante do seu torcedor, validar, né, mais uma vez, se reafirmar, conseguir, né, sair campeão na frente do seu torcedor no estádio Newton Santos, um título internacional, vencendo o bom, equilibrado e organizado time argentino. É muito legal. Então eu não vejo como uma Copa de marketing, não. Muito pelo contrário. Eu vejo a forma que o Botafogo entrou em campo um marketing negativo. Já que a gente está entrando no papo de marketing, que é o do John Textor, o Botafogo fez um marketing negativo daquele Botafogo, né, que foi campeão, que entrou em campo como campeão da Copa Libertadores. O Botafogo campeão da Libertadores, cara, que passa pelo Peñarol, uma semifinal, né, histórica, passa pelo São Paulo no Morumbi, passa pelo Palmeiras, vence o Atlético Mineiro no primeiro minuto com um homem a menos, ou seja, uma campanha histórica. Ele não é nem sombra desse Botafogo de agora. Mas assim, não é nem sombra, a gente não vê nem resquícios desse Botafogo de agora. E, na minha opinião, tem a responsabilidade do John Textor. Porque é ele que programa, ele que tem que reprogramar o Botafogo. Ontem mesmo, o Botafogo anunciou o seu treinador. É o que o Botafogo mais precisa, né? É o Renato Paiva. Né? Mais do que jogar,
O Botafogo vai ficar cerca de 30 dias, né, com o Renato Paiva só podendo treinar. Mais do que jogar, e seria, né, esses jogos do Campeonato Estadual, o mais importante do Botafogo é não entrar em campo hoje. É não treinar. É treinar, perdão. Para não se expor. Porque hoje o que o Botafogo faz, ele acaba se expondo. Né? E, obviamente, chateia o torcedor que tá ali com uma expectativa, com uma perspectiva de que, caramba, o meu clube tá ali em campo, a gente vai ganhar, a gente vai vencer, é tempo do Botafogo. Então o melhor que tem hoje é não entrar em campo, porque não tem o mínimo de competitividade, como foi reafirmado ontem no estádio Newton Santos. E aí vem, falando em reafirmação, né? Vem o Renato Paiva. Cara, Renato Paiva não foi a primeira opção do Botafogo, não foi a segunda opção do Botafogo, não foi a terceira, não foi a quarta, não foi a quinta, talvez, quiçá, tenha sido a última opção. Ele esteve ali, sempre disponível. Se o Botafogo não foi nele antes, o Botafogo preferiu ficar 2 meses sem ninguém do que ter o Renato Paiva. A verdade é essa. Tá encontrando ali algumas circunstâncias que fizeram que, não, vamos numa outra opção, numa outra opção, numa outra opção. A opção mais recente tinha sido o Vasco, que seria um cômico, né, cara? Estádio São Januário. Vasco, Botafogo, o treinador do Botafogo é o Vasco. Estádio Newton Santos. Botafogo e Vasco, torcida do Botafogo entusiasmada com o trabalho do Vasco. Aí grita Vasco contra o Vasco. Seria, né, uma sátira no futebol carioca. Seria maravilhoso. E aí não foi. E ele prefere agora o Renato Paiva. Né? Então o Renato Paiva não foi a primeira, longe. Foi praticamente ali o que sobra. E o Renato Paiva, ele precisa se reafirmar. Porque o Renato Paiva que chega no Botafogo é o Renato Paiva trabalho do Bahia, né? Pô, pergunta pro torcedor do Bahia, pô. O que ele achou do Renato Paiva. E agora ele chega num time campeão, que há, consequentemente, um empoderamento do atleta dentro do vestiário. E o Renato Paiva teve um problema gravíssimo na parte de gerir pessoas, né? Cara, é difícil, é muito difícil. Vestiário de futebol brasileiro. Em time brasileiro, em vestiário de time brasileiro, campeão brasileiro, né? A gente tem bons exemplos assim. É difícil ser gerido. E o Renato Paiva tem uma missão de organizar, reorganizar, entender, reconhecer, né? Porque o Botafogo até agora é um nada nesse tempo de 2025, né? No tempo de 2025 o Botafogo ainda não começou. Na minha opinião, responsabilidade e assinatura daquele que assina os cheques. John Textor. É da autoria dele chegar agora em março e o Botafogo até agora ser um nada. Ser apenas uma herança, né, um capítulo anterior histórico na história do clube. Mas em 2025 não foi dado nenhum passo ainda nessa série, né, do Botafogo. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Dê seu like, tamo junto, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, valeu!